Olha, eu quero falar com vocês hoje, nessa sexta-feira aqui, hoje é dia 15 de agosto, tempo bom em Porto Alegre, continua fazendo frio. Eu quero falar com vocês hoje, nessa sexta-feira aqui, sobre essa decisão do governo dos Estados Unidos aí de punir uma autoridade brasileira aí que ocupa o primeiro escalão no governo lulopetista, né? Primeira vez que um ministro, não, a segunda, né? O Ricardo Lewandowski da Justiça já foi punido. Mas é o segundo, né? O segundo ministro. Ele não pode mais viajar para os Estados Unidos. Teve o visto dele suspenso. Sobre esse assunto aí, a jornalista Marta Esfredo, que é do jornal Zero Hora, aqui de Porto Alegre, o principal jornal, esse jornal é o carro-chefe da organização midiática RBS, Rede Brasil Sul, que é afiliada da Globo aqui no Rio Grande do Sul. É uma organização tentacular. O jornal e a RBS são aliados carnais do governo federal nomeado lulopetista, como a Globo. Pois bem, é claro que sendo assim, um e outro batem para valer no ex. Um e outro que eu estou dizendo aqui é a RBS e a jornalista, né? Eles batem para valer na oposição, de um modo geral, aqui, e particularmente no Bolsonaro, né? E ficam o tempo todo aí endeusando o seu governo de estimação, de plantão, que eles mudam, né? Depende tudo da SECOM aí, que administra as verbas de publicidade. Bom, na edição de hoje do Jornal Zero Hora, essa jornalista, Marta Freire, faz a seguinte pergunta: até onde vai a covardia do Eduardo Bolsonaro? Olha só que título covarde, hein? Até onde vai a covardia da jornalista Marta Fredo? Até onde vai a covardia do Jornal Zero Hora? Até onde vai a covardia da RBS? Até onde vai a covardia da Globo? Perguntaram isso aí. E eu pergunto isso aí. Bom, o fato é que a jornalista nem responde essa pergunta ofensiva e prefere ela ofender o deputado do PL, filho de Bolsonaro, preso incomunicável em casa e com julgamento marcado para o dia 2 de setembro, que será o julgamento do século. É uma reedição aqui, local dos processos de Moscou. Bolsonaro está sendo julgado não porque roubou, como Lula, os seus asseclas, que não merece adjetivação pejorativa alguma por parte de Martins Fredo, do Jornal Zero Hora ou da RBS. Até pelo contrário. O bando de larápios condenados no mensalão e no Lava Jato não merece reparos por parte deles aí, mas só elogios. A Marta Fredo chama Eduardo Bolsonaro de bananinha por ter advogado a implementação de sanções contra dirigentes que no governo Dilma, 2011 a 2014, implementaram o programa Mais Médicos, que mandou 11 mil médicos no Brasil. Um programa até agora, até hoje, abominado, por exemplo, por todos os sindicatos médicos do Brasil, pela Associação Médica Brasileira. Marta Esfredo chama, então, o Eduardo Leite de bananinha, hein? Quem é que é bananinha aí, no caso? Bom, o governo americano, ao iniciar ontem, quinta-feira, dia 14, uma nova fase de sanções contra os gestores do Mais Médicos, que fecharam acordo com Cuba lá em 2011, 2014, denuncia que o programa tinha dois objetivos: espionar, um. Segundo, submeter os médicos a trabalho escravo. A jornalista nem entra nesses detalhes, né? Ela e dezenas de colegas dela aí. Eles parecem até o cãozinho da RCA Vitor repetindo que é a voz do dono, né? Existem denúncias de médicos cubanos que permaneceram no Brasil, 2 mil deles ficaram aqui. De que houve sim espionagem. Isso aí, vai no Google ali, tá cheio ali de denúncia. Inclusive em juízo, né? Porque 159 deles ingressaram em juízo aí pedindo que fosse pago para eles o salário integral e não apenas 25%, né? Mas o pior é que dos 11 mil reais que na época, 2014, eram pagos aos médicos cubanos, esses 11 mil aí, 3 mil ficavam com eles, dos 11 mil. Mas o restante, praticamente 75%, ia para o governo comunista de Cuba, né? 65% ia para lá.
e 10% ia para a Operação Pan-Americana de Saúde. Por isso que o governo americano está falando em trabalho escravo. E todos os médicos cubanos estavam submetidos aos grilhões da espionagem, além disso, de agentes secretos enviados por Cuba para vigiá-los. Isso é denúncia deles mesmos, de alguns deles, né, que ficaram aí, denunciaram, e nem voltaram para Cuba. Então, o que faz o Eduardo Bolsonaro, exilado nos Estados Unidos, por sofrer, ele e o pai, perseguições políticas atrozes, vítimas de uma ditadura que tem vergonha de dizer o seu próprio nome? Ele denuncia as atrocidades dessa gente que se aboletou no governo federal, tudo através de uma aliança maléfica que eu chamo do Eixo do Mal, liderada pelo STF e pelo governo federal. Leia-se aí, Lula e Moraes. Os Estados Unidos sabem o que acontece aqui, até porque o chefe, o ministro, o secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio, é filho de exilados que fugiram da ditadura comunista de Cuba. É com base em seus próprios serviços de inteligência, mas também nos depoimentos e provas de personalidades como o Eduardo Bolsonaro, que ontem foram punidos 2 dirigentes do Ministério da Saúde, que no governo da Dilma foram gestores do acordo com a ditadura de Cuba. E hoje, sexta-feira, dia 15, foi a vez do atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que na época de Dilma foi o ministro que conduziu tudo, junto com Dilma, todos esses acordos aí com o governo de Cuba. A partir de hoje, o ministro Padilha, que ontem fez bravatas contra o governo dos Estados Unidos, foi sancionado com o corte do visto no passaporte dele. Ele, a mulher dele, até a filhinha de 10 anos, não podem mais viajar para os Estados Unidos. A filhinha, eu sinto muito, mas não vai poder visitar a Disneylândia. Talvez possa aqui no Beto Carreiro World, aqui em Santa Catarina. Falta, no entanto, já estou concluindo aqui, a chefe do Padilha, na época. No caso, a presidente, que foi posta para fora do governo, que sofreu o impeachment, Dilma Rousseff. O Eduardo Bolsonaro está dizendo que vem ela a seguir. Tem mais pela frente aí, hein, dona Marta Svedo. É isso.